Estamos no ar. Aê, estamos ao vivo. Boa noite, galera. Boa noite. Essa semana, começando mais um Papo Sem Arrodeio. Hoje, dia 28 de fevereiro. Hoje é o dia da ressaca. Isso aí. É o dia da ressaca. É isso aí. Quem gosta de... Passou o sábado todo tomando uma. Tomando um quequel. Hoje é o dia da ressaca. É verdade. E amanhã começa mais uma semana. Já começa março, né? É verdade. O ano tá voando, né? Tá passando rapidinho. Tá voando rapidinho mesmo. E aí, o que é que nós temos para hoje? Conta aí, Eduardo. Vamos falar com a final do Brasileirão, né? Isso. E o Vitor todo mundo esperava. Os Paraibacas e os Pernambucanos comemorando, né? Fazendo a festa. O Flamengo campeão. Pois é, rapaz. Eu pergunto aqui. Será que o Inter nauticou? Uma boa. É verdade. Eu acho que foi exatamente isso. Acho que o Inter nauticou, né? Liderou. Ou o VAR não deixou o Inter ser campeão, né? Pois é, rapaz. Assim, eu assisti ao jogo do Flamengo contra o São Paulo, né? Também. E vi os lances de São Paulo e Inter. Perdão, de Corinthians e Internacional, né? E assim, eu achei que os lances em que o VAR atuou, assim, o impedimento, né, o gol anulado por impedimento, realmente o impedimento existiu, né? O pênalti, eu acho que... veja só, a questão é a seguinte, falta um pouquinho de parâmetro, né? Falta um pouquinho de o time daqui do Nordeste, o juiz dava pênalti. O juiz dava, mas assim, tecnicamente aquilo ali não foi pênalti porque de fato existe a regra agora, né? O cara estava apoiando o corpo com o braço, né? Então a bola bateu ali no braço dele enquanto ele estava apoiando o corpo. É muito subjetivo. E aí, assim, realmente, o que você falou faz sentido. Em outra situação, né, é muito provável que o juiz daria esse pênalti. Mas, enfim, eu acho que faltou também, faltou qualidade do Inter, né? Porque é o seguinte, tudo colaborou para o Inter ser campeão. Faltou fazer gol, exatamente, fazer gol. Chutou a bola lá para cima. Pois é, ali era o momento de ter a cabeça no lugar e, né? O último lance, tava todo mundo dentro da área, até o goleiro dentro da área, né? Era o momento de fazer aquele gol. Mas enfim, aí futebol tem disso, né? Outra coisa, ninguém esperava que o São Paulo ia ganhar do Flamengo também. Assim, o Flamengo é freguês, né, do São Paulo, né? Flamengo já há alguns jogos que vem perdendo sistematicamente aí do São Paulo. E eu apostei nessa vitória do São Paulo, porque o São Paulo, como a gente falou na semana passada, São Paulo estava brigando por vaga direta na Libertadores, né? Perdeu o último jogo para o Botafogo, né? Eu disse,
O São Paulo perdendo para o Botafogo ia com todo, né, com toda a vontade para esse jogo contra o Flamengo. Precisava vencer para se garantir ali no quarto lugar e conseguir a classificação. Tem que mostrar também para o novo treinador, né, que estava lá no Morumbi. Isso. Mostrar serviço, né? Mostrar serviço para o novo treinador, né? Pois é. Então, aí, assim... O São Paulo também fazia muito tempo que não fazia um artilheiro, né? Luciano. É verdade. O jogador do Bragantino foram os artilheiros do campeonato, né? É isso. E aí, assim, o Campeonato Brasileiro tem dessas coisas, né? O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, né? É campeão quem, no final dessas rodadas, tiver a maior pontuação. O Flamengo só conseguiu liderar nas duas últimas, mas, né, terminou como primeiro colocado, foi campeão. O Inter liderou a maior parte do campeonato, o São Paulo liderou várias rodadas, mas no final, assim, ganha quem conseguir a maior pontuação, e foi o que aconteceu com o Flamengo. Né? Parabéns para o Flamengo, né? 7º título, né? Não tem 8, como estão dizendo aí, né? Tem 7 só. 87 é esporte, né? A justiça já decidiu, né? Não pode, mas inclusive os veículos de comunicação não podem colocar o Flamengo como campeão, porque é sujeito a multa, né? Porque a justiça já determinou. São Paulo e Flamengo, quem ganhou mais, não foi? Mais título? Assim, desde a era do Campeonato Brasileiro mesmo, né, de 71, eles são os times que mais têm títulos. Mas aí depois que... Porque é aquela história, né? A CBF passou a reconhecer como campeão brasileiro os times que conquistaram títulos nacionais antes de 71. Né? Porque só em 71 é que começou a acontecer um campeonato brasileiro mesmo oficialmente, né? Que era, na época se chamava Campeonato Nacional. Mas antes tinha a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, né? E se você contar com Taça Brasil e torneio Roberto Gomes Pedrosa, a gente tem Palmeiras e Santos como os times que mais têm títulos brasileiros, né? O Palmeiras já tem, eu acho que tem 8, acredito, 8 ou 9, eu não tenho certeza. E o Santos também tem uma boa quantidade, acho que são 8 também, são 8 títulos do Santos. Né? Só na era de Pelé, o Santos ganhou acho que umas 5 ou 6 vezes seguidas o brasileiro. Né? Agora, de 71 para cá, né, Flamengo e São Paulo com certeza. Né? O São Paulo, inclusive, né, conseguiu um feito que acho que até hoje nenhum outro clube brasileiro conseguiu nessa era, né, de 71 para cá, que foi um tricampeonato. Né? Foram 3 anos seguidos, né, o São Paulo como campeão brasileiro. Vamos ver, né? Esse ano ganhou capengando, né? Ganhou ali, como eu falei. Só chegou na liderança na penúltima rodada. Pau a pau ali, né? Foi decidido só no final. Isso. Ano passado, apesar, né? O Flamengo ganhou com 100 quantas rodadas adiantadas. Isso. Fez 90 pontos, né? Fez o recorde, né, de pontos nessa era de pontos corridos com 20 clubes, né? Porque, se eu não me engano, acho que o recorde de pontos na era de pontos corridos, mesmo no geral, é do Cruzeiro, né? Cruzeiro 2003, se eu não me engano. Chegou a 100 pontos, se eu não me engano. Mas nessa era dos pontos corridos com o campeonato de 20 clubes, o Flamengo tem o recorde, né? Foi 90 pontos. Esse ano foi uma diferença de um ponto só, né? Foi 71 contra 70, 71 contra 70, se eu não me engano. Né?
Foi apertado. Foi bem apertado esse ano. E agora vamos falar, começou o estadual, né? O Pernambucano começou aí Isso. e já tivemos jogos, né? O Santa ganhou do Vitória da Tabocas. Isso. O Sport, jogando o time B, começou perdendo o Veracruz 1-0, mas depois conseguiu virar 3-1. O Salgueiro ganhou de 1-0 do Afogados. O Náutico ontem, meteu 5-0 no Central, coitado Central. O Central vai dar com uma grande crise financeira aí. O Retrô Rapaz. ganhou hoje, do 7 de setembro. Retrô, Vamos ver aí, né? retrô, interessante, né? É um time que apareceu recentemente e já está fazendo, assim, resultados bem expressivos, né? Tá fazendo resultados expressivos. Inclusive, assim, nos campeonatos de base, se eu não me engano, conquistou título e tudo, né? Tu que acompanha mais o futebol pernambucano, eu não sei se foi sub-15, sub-17, um campeonato desses que eu acho que o Retrô conquistou. E tem futebol de campo também. É isso. E aí também, Fala. e também começou a Copa do Nordeste, né? Isso. O Santa Copa. finalmente, infelizmente, perdeu ontem do Vitória. Ganhou do Vitória e perdeu do outro Vitória. Ganhou do Vitória da Tabocas e perdeu do Vitória da Bahia. Pois Perdeu de é. 2-0. Hoje, o Salgueiro perdeu do Bahia, né? Que não ia ser nenhuma novidade, foi 3-2. O Surpresa, Sport não tá teve jogando surpresa agora. não. O Sport tá jogando agora contra o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, isso. Por Sampaio enquanto tá Corrêa. 0-0. Sampaio Corrêa que vai dar trabalho, viu? Eu já estou avisando, Sampaio Corrêa vai dar trabalho, né? Em 2020 chegou perto de subir para a Série A, né? E está tendo um apoio muito grande do governo do estado do Maranhão, né? Do governador Flávio Dino. O Flávio Dino fez uma postagem nas redes sociais dando apoio ao Sampaio e promete, viu? Promete dar um trabalhinho. O Sampaio é um time bem aguerrido, o Sampaio Corrêa, né? É um time bem aguerrido. Querida. Pois é. O Maranhão tem também lá o Imperatriz, né? Mas assim, o Imperatriz não tem tanta força quanto o Sampaio, né? Não tem tanta expressividade. E os outros times já são menos. Não são. Tem um time chamado Maranhão, né? Maranhão Atlético Clube, se eu não me Tem engano. Maranhão. Tem o Motoclube também. Mas eu A acho que o grande mesmo do Maranhão é o Sampaio. Motoclube do Assim, Pará. mas tem o Motoclube do Maranhão também. Sabia não. Tem o Motoclube do Maranhão. Assim, o Maranhão agora, recentemente, é que tem se integrado mais com o futebol do Nordeste, né? Porque anteriormente, pela proximidade mesmo geográfica, os clubes do Maranhão costumavam a norte, né? Com os times do norte, lá do Pará, Amazonas, né? E recentemente, acho que recentemente, assim, que eu como estou ficando velho, 5 anos para cá, para mim é recentemente, né? Mas recentemente foi feita uma experiência, né? Integrar Maranhão e Piauí, né? Nas competições do Nordeste, em termos de público, né? Financeiramente, e como tem dado certo, né? Os clubes do Maranhão e do Piauí têm disputado com maior frequência as competições do Nordeste, né? A Copa do Nordeste, e tem tido mais esse contato com o futebol dos outros estados do Nordeste.
E eu acho positivo isso, acho legal. Também. Futebol do Maranhão é legal. Temos O que futebol do integrar Piauí ainda é todos fraquinho. vamos ter que integrar todos os estados, né? Isso, A Copa do Nordeste aí para integrar todos os estados. é verdade. Eu acho legal essa ênfase também no futebol nordestino, né? Tanto para valorizar os clubes do Nordeste, né? Que eu acho importante. Eu acho que é, é, a gente vê os times do Nordeste alcançando conquistas importantes para atrair, inclusive, torcida, né? Para o torcedor nordestino sentir gosto por torcer pelos times da sua terra, né? Porque é isso que essa brincadeira que você fez no início, mas é um negócio sério, né? Eu moro na Paraíba e aqui na Paraíba a maior parte do pessoal que gosta de futebol torce para os clubes do Sudeste, né? Tem muito flamenguista aqui, vascaíno, né? Aqui em Caruaru tem. Corintiano, Você vê em palmeirense, Caruaru, tem mais gente vestindo camisa do Sudeste do que camisa Central e do Porto, né? Central, do Porto. Pois é, pois é. Então é importante, né? É importante valorizar o futebol do Nordeste, é importante fortalecer, inclusive, a Copa do Nordeste, para que os clubes do Nordeste sejam fortalecidos e tenham. Porque a gente tem visto, por exemplo, o ano passado, né, 2020, nenhum clube do Nordeste subiu para a Série A, né? Os clubes da Série A nordestinos é, é, sofreram para se manter na Série A, né? Os 4 clubes do Nordeste. Então, assim, a gente está lutando contra forças muito grandes, né? Porque a gente sabe muito bem, a gente não é bobo, a gente sabe que o pessoal lá do Sul e Sudeste não está interessado, né, nessa valorização do futebol do Nordeste. A antiga, praticamente extinta, o extinto Clube dos 13, né? O sonho do Clube dos 13 era um campeonato com uma Série A Sul e Sudeste e Série B e C Norte e Nordeste. Eles queriam essa divisão, né? Tanto é que toda essa polêmica, Eduardo, envolvendo o Campeonato Brasileiro de 87, o Campeonato Brasileiro de 2000, né, que é a Copa João Avelange, aconteceu por quê? Por conta dessa. Porque sempre Pode prestar atenção. Esses 2 anos, né, 87 e 2000, foram os anos em que o Clube dos 13 assumiu a organização do Campeonato Brasileiro. Nesses anos, eles sempre fizeram o campeonato no formato de módulos, eles não fazem em divisões como a gente tem hoje. Faz no formato de módulos, que é sem acesso e descenso, sabe? Em 87, por que essa polêmica toda? Porque tinha o módulo amarelo, o módulo verde, o módulo azul e o módulo branco. E os times do módulo amarelo não caíam para o módulo verde e os times do módulo verde não subiam para o módulo amarelo. Não tinha esse trânsito. A ideia do Clube dos 13 é criar castas mesmo no futebol, sabe? E aí foi por isso que em 87 se determinou, né, para o clube dizer que é campeão brasileiro, né, tem que ter esse chaveamento, né? Que assim foi mal organizado o campeonato, né? Eu enquanto torcedor do esporte, eu reconheço que em termos de qualidade de futebol, o esporte não teria condições de ser campeão brasileiro aquele ano, mas houve justiça porque para você dizer que é campeão brasileiro, tinha porque se você pensar, então só os clubes do módulo amarelo poderiam ser campeões brasileiros, os times do módulo verde nunca poderiam conquistar o título brasileiro. Isso é injusto, né? O esporte nunca poderia ser campeão brasileiro. O Guarani nunca poderia ser campeão brasileiro, né? Então, assim, em 2000 isso já foi corrigido, né? Porque tinha os módulos, né? Teve o módulo azul, o módulo amarelo, verde e branco, mas aí já estava previsto desde o início que ia ter o confronto entre os clubes de cada E aí, módulo, vamos né? agora pular para o próximo Vai lá. assunto.
Que é o Vamos para o próximo lockdown assunto, aqui em senão. Aqui em Recife. Isso. E o governador deu um lockdown das 10 das às 10 5 horas. Não, tá tudo fechado, ninguém na rua, nenhum comércio, nada acontece na cidade essa hora, né? Vamos ver se o Isso. povo vai adquirir, né? Porque o povo aqui tá fogo, viu? E o negócio só cresce mesmo os números. A Pois é, vacina tá, infelizmente. a gente ainda tá aqui na vacinação com o povo de 75 anos, mas tem lugares ainda estão com 85. Aí Pois é. vamos ver, né, se esse negócio vai dar certo. Que infelizmente essas medidas elas se fizeram necessárias justamente porque o povo não teve essa disciplina, né, de respeitar os protocolos, né, essa ânsia por... É o que eu sempre digo, gente. Olha, veja só, uma coisa séria que eu vou falar aqui. A gente tem visto pessoas adultas se comportando como criança, né? Porque criança é que não entende que não pode fazer tudo o que quer a hora que quer, né? A criança quer fazer aquilo que dá vontade. E aí o adulto tem que insistir, olha, você não pode fazer isso porque a gente não pode fazer só o que quer. Ah, eu não quero estudar, eu quero só jogar videogame, brincar, eu não estou afim de estudar, eu não estou afim de fazer isso, eu estou afim de fazer aquilo. Mas a gente às vezes é obrigado a fazer aquilo que não quer. A mesma coisa está acontecendo agora. Há pessoas dizendo, eu me mato de trabalhar, né? Trabalho como um condenado, eu tenho direito de sair para me divertir, né? Eu tenho direito de me reunir com os meus amigos. Ah, porque eu não vou estar andando com essa focinheira no meu rosto, né? Ah, porque eu não vou estar fazendo... Gente, a gente está vivendo uma situação que não é culpa de ninguém, não é culpa de ninguém. Já está mais do que provado que esse vírus não foi criado em laboratório, que vírus é uma coisa que faz parte da natureza, né? Infelizmente veio essa pandemia e a gente precisa, né, cumprir com certas regras. A gente está vivendo uma situação atípica. Ah, mas querem limitar o meu direito de ir e vir, né? Infelizmente, tem situações em que a gente precisa aceitar isso. Mas, infelizmente, as pessoas não cumprem. E eu imaginei que isso fosse acontecer porque a gente já está há muitos anos lutando contra uma outra doença que está aí há muito tempo e ela não acaba porque as pessoas não têm disciplina, que é a dengue, né? Quantos anos a gente luta? Mas uma vez eu vi uma informação muito interessante. Eu vi o mapa da dengue, né? E os bairros mais críticos, né, eram justamente os bairros mais nobres, né, em relação à dengue. E por quê? Porque o pessoal de maior poder aquisitivo tem ali sua piscina, tem suas coisas lá, tudo cheio d'água, né, descoberto. E eles... Pois é, tudo enche d'água e o pessoal de poder aquisitivo mais alto simplesmente não quer que vá um agente lá para verificar, para dizer, olha, tem que cobrir isso aqui, né? Colocar lá o remedinho para dengue. Sabe, coisas simples. Combater a dengue seria um negócio muito simples, é você evitar água parada, sabe? É cobrir reservatórios de água, é derramar ali a água que está acumulada em pneu, em objeto de plástico, mas as pessoas não fazem isso, por mais que tenha campanha de conscientização. E aí eu imaginei, quando surgiu essa pandemia, eu pensei, as pessoas também, infelizmente, não vão cumprir, porque, infelizmente, a gente está lidando com uma maioria da população que não tem disciplina, né? Então, o podcast Papo Sem Arrudeio faz esse apelo, gente.
a pandemia é real, né? A doença é real, a gente tem visto muita gente próxima da gente mesmo morrendo, né, com essa doença. Então, é preciso se conscientizar, tá? Se não tem a necessidade de sair de casa, fica dentro de casa, né? Se tem que sair, usa a máscara do jeito certo, não usa aqui com o nariz de fora, não usa no queixo, né? Como Usa... minha mãe diz, não use. No, quando tu anda quando tu vai mijar, tu bota o negócio pra fora, ela é a mesma coisa, o nariz. Tu bota aqui, ó, o negócio pra fora. Pois é, exatamente. Usa máscara. Pois é. E a máscara é aquela de três, aquela que tem três panos. Tem um teste também que você faz. Aí você bota a máscara e com uma vela assim, tenta só. Se não conseguir, essa que é a boa. Isso, exatamente. Use Álcool gel. No, Mantenha a distância das pessoas, evita o contato. Pois é, evita o contato, evita estar tocando nas pessoas, pegando nas coisas, mantém. Gente, se essas coisas são simples, né? E que se vocês fizerem, né? Se todo mundo fizer sua parte, a gente consegue sair dessa, né? Mas a gente está vivendo um momento em que tem uma nova cepa do vírus que é mais contagiosa, né? Que a variante da doença. E por quê, gente? Porque, infelizmente, as pessoas não fizeram sua parte. Vamos fazer, enquanto a gente não consegue assim vacinar toda a população, né? Vamos fazer nossa parte, né? Vamos cumprir com os protocolos. Que coisa simples. Já vai fazer agora 18 de março, faz um ano que eu tô em casa. Eu dificilmente saio de casa, né? Eu saio quando eu tenho que ir na padaria aqui, né? Rapidinho, vou de máscara com o maior cuidado do mundo, né? A padaria aqui é pequenininha, se eu vejo que tem muita gente, eu fico lá de fora esperando o pessoal ser atendido, né? Eu só entro quando eu vejo que dá para eu ter uma distância de 1,5 m, 2 metros das pessoas, né? Eu pago ali no débito e já, né, limpo as minhas mãos lá com álcool gel, porque eu tive o contato ali com a maquineta. É isso, gente, é cumprir com o protocolo. E se a gente fizer isso, a gente sai dessa. Se não fizer, infelizmente, a gente vai ter mais uma vez nossa liberdade tolhida. Use o álcool gel, Isso aí, ó. Use o álcool Isso aí. gel aqui, ó. E não se aglomerem também. Exatamente. Deixa para aglomerar depois que tudo isso passar, né? Aí a gente se abraça, se beija, né? É verdade. Vamos pro próximo ponto. Vamos lá. Meio polêmico, né? Que é a Carol Conká. Isso. Ela... Susto que eu pensei que a pauta era outra. Aquela que a gente falou nos bastidores, né? Carol Conká. Mas fala bem rapidinho sobre ela. Fala um pouquinho aí, Eduardo, o que é que tu acha? Ela foi a maior rejeitada, né? Uhum. Ela saiu com 99,17. Foi muita coisa. E foi engraçado. Foi engraçado porque, assim, eu não sei se tu acompanhou, mas teve uma polêmica também nas redes sociais em relação a essa questão da Carol Conká, porque os italianos fizeram uma campanha, né, para salvar ela e para votarem em massa no Gilberto, né? Porque tu entendeu por que foi isso? Ah, é por causa do Big Brother lá. Tem uma Isso. brasileira lá, e a brasileira lá tá na final e tá sendo muito cotada para ser a vencedora. Aí pois é, e teve uma rejeição a essa brasileira lá, né? Inclusive assim, de cunho racista mesmo, sabe, de preconceituoso da galera de lá.
E aí os brasileiros deram uma força para a brasileira lá do Gran Fratello, né? Do Gran Fratelli, lá da Itália. E aí os italianos ficaram com raiva dos brasileiros por causa disso e tentaram reagir, mas os italianos mostraram sua força, né? Foi o quê? 0,29, né? Que o Gilberto teve. Menor pontuação do Big Brother até hoje. Pois é, tá vendo? Italianos, vocês são muito fraquinhos, viu? A galera da Itália é muito fraca. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre essa situação. Olha, assim, primeiro eu tenho que ser honesto com vocês, né? Dizer que eu não acompanho o programa, eu não acompanho o Big Brother, né? Não tenho nada contra quem acompanha o programa, quem gosta do Big Brother, né? Porque eu também assisto porcaria, né? Eu consumo muita coisa assim de qualidade duvidosa, né? Não adianta também você vir dizer que Big Brother é programa de qualidade, que não é, mas assim, as pessoas têm o direito de assistir aquilo que, né? É entretenimento, assim, a gente precisa de um entretenimento também, que não necessariamente tem que acrescentar alguma coisa pra gente, é só pra gente relaxar, né? Então, assim, eu não tenho nada contra quem assiste, mas eu prefiro não. Eu já faz alguns anos que eu não acompanho o programa, mas a gente não tem como deixar de estar ciente do que está acontecendo, porque é o que mais se falou nas redes sociais, né? Então, o que é que eu penso a respeito disso? Eu vi, assim, os vídeos, assim, com alguns... Os melhores momentos, né, entre aspas, da Carol Conká no programa, e eu achei o seguinte, né? Ela teve umas atitudes cruéis, né? Teve atitudes bem reprováveis, mas eu como não só eu, tá? Mas eu vi que tem muita gente nas redes sociais que concorda comigo que a reação do público, essa rejeição a ela foi algo um tanto desproporcional, né? Algo um tanto desproporcional. Né? O Brasil se exatamente. Uniu, o Brasil se uniu para tirar ela, exatamente. Bem, faça a mesma coisa, né? Pois é, exatamente. Porque o que acontece? É uma pessoa que certamente cometeu uma série de erros, é uma pessoa que deixou claro que é uma pessoa extremamente arrogante, né? Teve uma situação que realmente... Mas ela não é só no programa, não. Ela tem relatos dela também, que ela trabalha na GNT, e ela é assim também. Sim. E assim, teve uma situação que eu achei muito grave, né? Que é a história ali da xenofobia, né? Ela mostrou preconceito em relação à participante paraibana, né? Agora, o que eu digo é o seguinte: eu achei desproporcional, porque certamente nesses mais de 20 anos de programa teve gente pior. Teve gente pior nesse programa, teve gente que fez coisa pior. Mas a questão é a seguinte: aqui no Brasil, eu vou dizer uma coisa, porque isso aqui é o papo sem arrudeio, a gente não tem papa na língua, né? Aqui que a gente fala na tora mesmo, na lata. E é o que eu vou dizer, olha, infelizmente aqui no Brasil, né, quando você é negro, você não tem o direito de pisar na bola, né? Quem é negro, com certeza, o tribunal ele é bem mais cruel, né? O julgamento é bem mais pesado. Então, assim, eu acho que dificilmente a gente teria uma rejeição desse tamanho se fosse uma pessoa branca, né? Uma pessoa representativa de uma outra classe, de uma outra categoria ali. Mas eu acho que, assim, de forma alguma eu não estou passando pano para nada que ela fez, mas eu acho que foi desproporcional, foi exagerado, né? E eu acho que, como você falou, Eduardo, eu espero ver
né? O Brasil se unir dessa forma, eu espero ver esse engajamento, né? Ano que vem, né? Para o brother o brother que eu acho que é muito pior do que ela, né? Que a gente precisa tirar ele de lá. De todo jeito. Pois é. Mas é isso que eu penso. Outra polêmica dessa semana, sabe qual foi? Diz Foi aí. Ciro, né? Ciro disse Ciro. que o maior desafio dele é derrotar o PT. Não é tirar Exatamente. aquele de lá, não. O inominável. O PT. Pois é, rapaz. Ele tem um desejo, sei lá, um ranço, né? Como diz um PT, né? Um ranço, acho que o ranço tá aqui, ó. Isso. Bicho. É verdade. Assim, a gente tem que lembrar a história de Ciro, né? Ciro foi um político que ele começou a sua carreira política onde? Qual foi o primeiro partido de Ciro? Foi a Arena, que era o partido da ditadura, né? Era o partido do regime, né? O partido dos militares. Ele começou a carreira política dele na Arena, passou por vários partidos, inclusive PSDB, né? Ou seja, o que eu sinto? O Ciro, ele estrategicamente, né, se aliou a Lula em 2002, né, depois de perder no primeiro turno, né, ele foi ministro, né, foi ministro do governo Fernando Henrique, foi ministro no governo Lula, né, ele se aliou a Lula estrategicamente ali, né, e aí ele acabou assim fazendo as pessoas acreditarem que ele era simpático à esquerda, né? Ele foi, inclusive, filiado a alguns partidos de esquerda, né? Mas, gente, se você for analisar direitinho, né? Eu vejo isso que eu estou falando, muita gente se revolta, muita gente vai falar, não sei o que, você está falando bobagem. Ciro é um liberal. Ciro é um liberal é uma direita moderada, né? Quem vai concordar comigo com certeza é Caio, né? Caio é um que não simpatiza muito com Ciro. Né? Mas a verdade é essa. Ciro é um cara que ele é um liberal, né? Direita moderada. Seria um democrata lá nos Estados Unidos, né? Do Partido Democrata Americano, né? É alguém que se identifica, de certo modo, com algumas pautas sociais, né? É a favor de uma ideia de uma social democracia, mas sempre pendendo para os interesses dos grandes empresários, né? Ele não tem vergonha nenhuma de deixar claro, né, que é necessário se aproximar dessa direita, né, na visão dele. E ele está cometendo um erro gravíssimo, que ele está justamente cogitando se aliar a partidos cada vez mais à direita, né, para ser essa terceira via. Né? Ele tirar Bolsonaro, mas principalmente tirar o PT. Né? Então, assim, aí ele já falou aí, deixou claro que ele tem interesse numa aliança com democratas, com PSD, né? São partidos ali do centrão, partidos ali mais alinhados com a direita. O Democratas é o antigo PFL, que é um partido que era puxadinho do PSDB, né? Foi puxadinho do PSDB durante muitos anos. Né? Hoje ganhou um pouco mais de independência porque o PSDB se enfraqueceu muito. Né? E ele já chegou a falar, a cogitar a possibilidade de dialogar com o PSDB, com a direita mesmo. Né? Então, assim, eu acho que bom, eu votei em Ciro 2 vezes já. Né? Eu votei em Ciro em 2002. Eu votei em Ciro em 2002, no primeiro turno, e votei em Ciro em 2018.
mas infelizmente eu tenho que dizer para vocês que eu não voto mais. Não voto mais em Ciro. Eu acho que Ciro já deixou muito claro quem ele é, a que veio, né? E ó, antes dele derrotar o PT, ele tem que passar dos 12%, né? 12%. Ele é ruim de voto. Ele é muito ruim de voto. Né? Então, assim, Turma boa esse aí, bota a sonho dele. turma boa pra ralar aí, né? Bota essa turma boa aí, de boa, eu não sei que, de boa que não tem nada, né? Ele se diz tão entendido, né, de política, mas ele está fazendo uma estratégia péssima. Se você se ele quisesse realmente se eleger presidente, ele não consegue. Eu tenho que admitir isso, eu tenho que concordar com o Caio. Ciro, sem o PT, ele não consegue. Sem o PT, ele não consegue. Então, essa estratégia dele de apostar no antipetismo, ele nem consegue a simpatia da esquerda e nem consegue a simpatia da direita. Ele vai. O risco que ele corre de se sair ainda pior ano que vem. Nem os 12 ele fazer. Eu acho que ele corre um risco muito grande de fazer menos do que 12%. Olha, aqui nos comentários aqui, ó, Aldijane Cavalcante botou aqui, ó. Você realmente não assistiu. Ela humilhou uma pessoa negra como ele. Falando de Carol com K, né? Ela humilhou o Lucas Penteado. Sim. É como eu disse, eu não passo pano, não tô querendo passar pano para o que ela fez lá dentro da casa, né? Mas, assim, é como eu estou dizendo, essa foi a 21ª edição do programa, né? Tá sendo, né? Não acabou ainda. 21ª edição do programa. E durante essas 21 edições, eu já vi, sabe, coisa muito pior. Eu já vi gente fazer coisa bem pior, né? E não teve toda essa rejeição, né? Eu acho que assim, é como eu disse, o tribunal é sempre mais. As edições antigas, o É dia de isso. hoje. E pode ver, ó, se você for ver, eu estava vendo um vídeo no YouTube mostrando as maiores rejeições da história do BBB. Se você procurar ver direitinho quem são os mais rejeitados, você vai ver que a maioria são negros, né? E assim, os negros de pele mais escura, os negros com mais carinha de pobre, né? Pode ver que são os mais rejeitados. São os mais rejeitados, né? O negro, gente, no Brasil, ele não tem perdão, não tem direito à misericórdia, ele não tem o direito de errar, né? Assim, como eu repito, mais uma vez, eu não estou passando pano, né? Ela mostrou, assim, um péssimo caráter, né? Mas eu acho que essa rejeição toda... Nas novelas, os negros só eram o quê? Cozinheiro, trabalhar na Uhum, cozinha, era exatamente. motorista. Aí depois foi mudando, né? Já tivemos um protagonista negro, já teve um Thaís Araújo aí, né? Já tivemos E uma se Natália você... Aragão. O Pois tempo é. vai mudando, né? Lázaro Ramos aí também, tem um. A luta contra o racismo no nosso país é algo que com certeza não vai ser uma coisa de curto prazo. Não é possível vencer, eliminar o racismo. Racismo, na verdade, eu diria a discriminação contra o negro, né? Porque o preconceito é algo que sempre vai existir. Tem uma diferença entre preconceito e discriminação, né? A discriminação é quando você age mesmo para excluir, para ofender, para hostilizar. O preconceito ele está dentro da pessoa. É o indivíduo ter aquela ideia, né, errada a respeito de alguém ou de algo, né? A discriminação é algo que vai levar muito tempo para gente vencer. É algo que é lento, a gente vê o resultado de forma muito lenta, mas é uma coisa que eu sempre digo, não é natural.
O racismo não vai acabar naturalmente. Né? As pessoas, com o tempo, vão naturalmente se conscientizar e vão passar a respeitar as pessoas. Não. Isso não vai acontecer naturalmente. Tem que haver uma luta, tem que haver um esforço consciente para combater o racismo. Porque o natural é o racismo permanecer, porque a gente tá no ano 2021, a gente está no século 21, a gente vê coisas que eu fico horrorizado, que, poxa, nos dias de hoje não era para acontecer mais. Né? E a gente continua vendo racismo assim, um racismo primitivo, né? Que é falta de cultura das pessoas. E assim, se a gente não lutar, isso vai continuar por mais 2, 3 séculos, não sei quantos séculos isso vai continuar, se não se fizer nada. Né? Tem gente que diz, a melhor forma de combater o racismo é não falar sobre ele. Eu discordo. Eu acho que a gente tem que trazer a pauta para a mesa, sabe? A gente tem que discutir o racismo, tem que evidenciar o racismo, tem que expor, né? Ele existe e ele precisa ser combatido, porque senão não acaba. A letra de Edson Gomes, na música História do Brasil, que fala um papel menor. O que os negros antigamente só faziam papéis menores. Sim. Exatamente. A próxima pauta aqui, eu queria até Vamos lá. aqui, que ele está aqui de novo, vamos falar dele de novo, que é o Luciano Huck. Luciano Huck. Agora que ele está gritando muito nas redes sociais, você viu a última postagem que ele falou? Ele falou que o populismo é o sedutor até dar o erro. É sempre dar errado. A questão é quando dura este espaço entre a sedução e o erro. Tá filósofo agora ele, né? Mas, gente... Como é? Quem votou, quem é muito amiguinho, né? Qual lado? Pois é. Exatamente. Assim, ele criticou o populismo aí, né? Nessa postagem, né? Criticou o populismo. Agora eu quero ver se ele se candidatar a presidente, né? Ele vai apelar para quê? Para o mesmo populismo. Porque, vamos lá, quem é Luciano Huck? Né? De onde saiu essa ideia de Luciano Huck político? Gente, isso é de um absurdo, assim, sem tamanho. Né? Luciano Huck não é político, Luciano Huck não entende de política. Né? Por mais que ele, nesses últimos anos, né, eu acho que alguém aventou essa possibilidade dele ser presidente, ele gostou da ideia, né? Ele comprou essa ideia e ele tem estudado, ele tem procurado se informar, mas ele não é um político. Né? Então, assim, o que é que ele tem a oferecer? Né? Se esse cara for candidato e vier a ser eleito, vai ser por conta da ignorância da população, que vai associar o quê? Vai achar que ele, como presidente, vai ser o cara que vai fazer o Lata Velha, vai reformar o seu carro, né? Vai reformar a sua casa, né? Porque ele é um cara que supostamente faz caridade, mas na verdade ele dá as coisas aí naquele programa dele, né? À custa de expor as pessoas ao ridículo. Pode ver que ninguém ganha nada no programa dele sem se expor ao ridículo, sem passar por alguma situação constrangedora. Ele não pode sair para presidente, mas sim para o Senado. Eu vi uma notícia aí que ele pode sair para o Senado. Enfim, ele, de qualquer maneira, né, se ele viesse eleger, vai ser enquanto populista. Né? Vai ser um populista, vai ser o cara que... É a mesma ideia de 89, a candidatura de Silvio Santos. Por que as pessoas queriam Silvio Santos presidente? Porque é o cara que joga aviãozinho de dinheiro para o povo, né? Achavam que ele ia ser o presidente, ia estar lá no Palácio do Planalto jogando aviãozinho para a galera, né?
Então é populismo também, gente. Populismo também. E agora vamos para as indicações, né? Vamos ver. Vamos aí, Mais uma. vamos aí indicar uns livros. Vamos lá. Vai, começa aí, Eduardo, que eu sempre Eu chego indicar o despreparado. livro do nosso amigo Fábio, né? De poesia. Muito bom. Opa, Fábio boa. Rafael. Eu não Fábio estou com ele Rafael. aqui, mas é um livro muito bom Ó, de poesia. olha, eu vou endossar aqui o que o meu amigo Eduardo está dizendo, porque assim eu tive a oportunidade de ler uma boa parte do trabalho de Fábio, e eu quero dizer assim que é um poeta de verdade, né? Porque tem muita gente que se diz poeta, que se considera poeta, mas não entende o que é poesia, né? Não sabe fazer poesia. E assim, a poesia de Fábio é uma poesia madura, é uma poesia consciente, é uma poesia é, de alguém que você está vendo que sabe o que está fazendo. Eu gosto muito, gostei muito desse trabalho de Fábio, muito criativo, né? Explorando uma poesia multimodal, né? Uma poesia que envolve não somente a linguagem verbal, mas visual, né? Ele escreveu o livro todo assim, à mão, não foi, Eduardo? Oi. Com a própria caligrafia dele, De um né? jeito diferente, com um hidrocozinho e tal. Colocou Isso. com hidrocor, muito bom. Achei muito genial esse livro dele. Muito genial. Ele tem uns poemas. Inclusive, se você acompanhar o trabalho dele no Instagram, também é genial, é sensacional. Ele posta muita coisa no Instagram. Muita coisa legal. A gente vai colocar, eu não tenho aqui de cabeça o Instagram dele, mas a gente vai colocar aí quando sair o vídeo saindo no YouTube, a gente vai colocar na descrição. É, ele bota muitas poesias lá no Instagram. Muito bom. Legal mesmo. E também eu quero também ressaltar aqui o livro do meu amigo aqui, Bruno, que é o Touros, Mírdicos e Lunáticos também. Muito bom esse Muito livro, obrigado. já li. Estou esperando para a gente fazer a resenha, né? Estou esperando para a gente fazer a Isso. resenha do livro aí. Pois é, Muitas, rapaz, assim, muitas questões aí para a gente discutir aí nesse livro. eu queria inclusive ver se eu conseguia convidar alguém para falar do livro. Eu tenho algumas pessoas em mente, né? Tenho algumas pessoas aqui na cabeça. Tem o meu amigo Saulo Batista, que é um mestre, né, em letras, né, que leu o livro, fez fez comentários muito, muito interessantes, né? Tinha o meu professor da Universidade Federal de Pernambuco, o André de Sena Vanderlei, que infelizmente não pôde participar do evento de lançamento, mas ele iria falar sobre o livro no evento, né? Porque eu falar do meu livro, eu acho meio, né, É meio eu, complicado. meio complicado, né? Mas assim, eu queria ouvir outras pessoas falando dele, né? Mas, E né, eu aproveito para pedir para que vocês, né, comprem o livro, né, leiam o livro, né, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. estamos aqui acabando mais um podcast. Siga nós nas redes sociais lá. O nosso Instagram, @papo.semarrodeio. Os nossos Instagrams estamos aqui, ó. Tá aqui Então, aqui embaixo. no. Nossos Instagram pessoais. E ficamos por. Ficamos aqui. E na próxima semana estamos de volta. Quarta-feira, toda quarta-feira, às 6 horas, tem um vídeo novo. Esse vídeo vai estar lá no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Então, dê o like, se inscreva,
compartilhe bastante aí Isso aí. com seus amigos, que a gente está precisando aí de inscritos aí. Nossa meta aí é chegar a 1.000 inscritos até a metade do ano. Isso. E fique com Deus aí. Um bom começo de semana e até a próxima. E tem novidades aí, viu? Temos novidades por aí. Novidades por vir. Então, abraço. Tchau, tchau, pessoal.